Louvado seja Deus. O ponto é lindo, muito bonito. Mas chegou a hora, porque nós não sabemos a hora aqui, é difícil saber a hora. Então, nós precisamos arrumar os relógios, não é? Para saber das horas. É importante. Vai saber para mim, porque para mim se passar a noite toda, para mim não faz diferença nenhuma. Mas para vocês fazem. Então, por isso, daí é motivo da minha preocupação. Bom, vamos lá. Ah, é? Está faltando? Para mim não é importante. Às vezes você pode estar aqui para me agradar. Não, não faça isso. Não faça isso. Eu quero que você esteja aqui pelo seu coração. Não é para me agradar. Eu não estou à cata de conhecimento, nem intelectual e nem conhecimento espiritual. Eu estou querendo ofertar o que eu trouxe para vocês, de uma maneira que posso melhorar a sua reforma, a sua forma de pensar, o seu raciocínio, que o seu raciocínio hoje é voltado para o dinheiro, é voltado para as suas necessidades físicas. E eu não vim aqui para isso. As suas necessidades físicas, você deve saber melhor do que eu. Para isso você tem médicos aqui, você tem uma porção de coisas favorável ao seu corpo. Agora, ao seu espírito, você tem eu. Então eu vim destinado a melhorar o seu futuro. Cabe pergunta. Não fique com medo de me perguntar. Pode perguntar. O seu futuro é muito importante. Porque o seu espírito anseia uma porção de coisas. Ele anseia paz. Ele anseia um estado de espírito, de um bem-estar, não é? E você não consegue aqui na Terra. Então eu vim lhe ofertar esse conhecimento para que você consiga ter bem-estar. Isto é, o seu espírito está satisfeito com as suas atitudes. Entendeu, Romeu? Para mim não é importante, deixa eu deixar esse adentro. Não é importante se você estiver aqui ou não. É claro que meu coração se alegra com a sua presença. Mas se você não estiver aqui, não melhora nem piora a minha vida. Porque eu não sinto dor, eu não preciso comer, eu não preciso dormir. Não preciso disso. Essas necessidades, tanto as psicológicas quanto as físicas, eu não as tenho mais e já faz tempo. Então, você precisa das minhas palavras para você conseguir chegar ao estado que eu estou, que é um estado de paz absoluta. Espero em Deus que o tempo de vocês aqui seja o suficiente para vocês ter essa paz absoluta. Os caminhos eu dou. Deus em primeiro lugar.
Vocês desculpem de eu repetir, mas tem irmãos que não escutaram ainda e eu preciso falar. Por que Deus é em primeiro lugar? Porque, primeiro, Ele é o dono de tudo, é o seu Criador. Isso você deve a Ele. Quem te criou foi Ele. Quem te dá condição de sobrevida aqui na terra e aqui do meu lado é Ele. Então você tem uma obediência àquilo que Ele pede. O que Ele pediu? Amá-lo sobre todas as coisas. Como Ele fez com Abraão. O Abraão colocou o filho dele lá para ceifar a cabeça do filho. Levantou-a para ceifar. Aí Deus falou, não. Bom, só queria saber se você estava cordato comigo. Muito bem, esse é um exemplo para você. Então veja, você tendo Deus em primeiro lugar, os valores, a ordem dos valores da vida muda. Aquilo que você dá valor hoje, João, você amando Deus sobre todas as coisas, vai mudar os valores dentro de você. Então, tudo isso que você dá valor, você vai até falar, puxa, mas eu dava tanto valor nisto, e hoje eu estou sem incentivo. Vocês mudam a história, né? Vocês dizem assim, estou sem entusiasmo. Porque para mim não era para mim um problema, hoje não é mais. Por quê? Porque o que interessa é você ser alguém, não é ter, é ser. Para você ser alguém, você precisa fazer uma reforma no seu íntimo. Por quê? Você acha que eu tenho defeito? Tem. Se não tivesse, eu estava aqui. Quem encarnou aqui porque está cheio de defeito. Se não tivesse, você não estaria aqui. Ainda digo mais, você não suportaria a viver aqui nesse mundo, a não ser que você tivesse um patamar evoluído muito alto. Então você aceitaria para a caridade. Aí tudo bem. Fora disso, e olha, grandes expressões espirituais estão encarnando aqui. Devido a essa missão? Com a missão de ensinar, de ajudar, né? Porque veja, nós já sabemos o que vai acontecer, não é? Tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente, nós já sabemos. Então, eu como gosto muito do Romeu, eu penso lá comigo, como é que eu poderia ajudar o Romeu? Quem sabe se eu nascer como irmão do Romeu? Aí o Romeu vai se espelhar nas minhas atitudes e vai melhorar. Tem que melhorar. Ou você melhora, ou você vai para um planeta expiatório. Eu não estou falando para colocar medo em vocês, não. Como é que o José fala? Paga para ver. Paga para ver. É fácil. Presente? Para mim? O irmão que trabalha em Belém me trouxe uma rapadura da Bahia. Nossa, você coloca isso na geladeira. Um outro dia eu começo. Eu agradeço quem trouxe a rapadura para mim. Porque vocês sabem que a saudade, ela não é tão somente sua, viu, Zé Francisco? Quando você passa para cá, você fica com saudades do mundo aí.
Por quê? Porque tem uma série de coisas que a própria necessidade da vida aqui na Terra exige. São coisas que você habituou. A força do hábito é poderosíssima. Bem, vamos lá. Então eu falei em reforma íntima. Não me venha para cá nesta situação que você está. Se você é novo, você tem maior chance do que aquele que é velho. Evidentemente. Agora, se você for velho, pega logo. Não deixa para depois, viu, Castro? Não deixa para depois. O que puder fazer, faça, porque é em seu benefício. Você não está me beneficiando, você não está fazendo nada que me agrade ou desagrade. Esqueça isso. Você está fazendo para o seu espírito. Tanto é verdade que quando você faz alguma coisa, você se sente satisfeito por ter a oportunidade de fazer, de edificar, de melhorar alguém. Se você não consegue, a casa oferece uma porção de atividades aí que você pode participar e se sentir bem. Estou falando alguma coisa, alguma mentira, Carlos? Tá ótimo. Você tem que prestar atenção aqui em mim. Pois bem, então vamos crescer. O que é insuportável? Insuportável. Eu dar o passeio aqui na Terra, evidentemente que eu vou ver quem eu gosto. Quem que eu gosto? Aquele que vem aqui. Porque aquele que vem aqui me é familiar, não é? Então eu vou fazer, não é bisbilhoteiro não. Eu vou lá para verificar o que eu posso ajudar, no que eu posso. Que muitas vezes a rapaziada daqui da casa que vai, eles ficam às vezes desesperados aí, querendo um destino para determinadas aflições que vocês vivem aí. Que na maioria delas são aflições tão... Falta de Deus é a primeira. Talvez. Eu venho e dou uma volta e verifico que você está precisando daquilo que eu estou falando hoje. Eu não estou falando para a parede. Eu poderia estar falando sobre teologia, sobre filosofia, poderia fazer uma dissertação sobre Tomás de Aquino, sobre Agostinho, ou Aristóteles, mas não estou falando nada disso. Estou falando para vocês o necessário para a sua vida. Quando eu falo em vida, eu não falo essa vidinha miserável que você vive, não. Que é uma vidinha miserável. Não estou falando mal de quem habita aqui na Terra, não. Mas é uma vida miserável. Por quê? Cheio de conflito. Se não tiver conflito, você arruma. Porque aqui na Terra a competição é terrível. Competir. Você alimenta a sua vaidade com a competição. Você não está aqui para competir com ninguém. Você não tem que competir com ninguém. A sobrevivência garantida, você não tem que competir com ninguém. Com ninguém. Não é, José Francisco? Então você não tem que competir com ninguém. Que a sua sobrevivência está praticamente garantida. Então, o que você vai querer? Você tem onde dormir, tem o que comer, tem saúde, o que você quer? O que você espera dessa vida?
Não, estou usando você, não é? Mas na realidade é isso que eu estou falando. O que você espera da vida? Você, o que você espera da vida? Claro. E para isso você precisa o quê? Isso já é um passo que você não imagina. É 50%. E qual é o que mais? Você amando a Deus sobre todas as coisas, evidentemente que você vai amar o seu próximo como você. Porque todos são representações divinas. Ninguém está vivo aqui porque simplesmente porque você quer. Então vocês precisam tomar ciência do que eu estou falando. Para o amanhã seu não vir aí chorando aí, precisando de médium aí para ouvir alguma coisa. Você não precisa disso. A oportunidade de Deus está lhe dando. Agora você tem que começar a refinar estas coisas e fazer um exame de consciência. Verifique o que está fora do padrão cristão e o que está dentro. Você vai ver que as suas boas qualidades, mas não se inflame pelas boas qualidades. As boas qualidades são coisas que você adquiriu. Está ótimo. Só que tem mais. Você tem que adquirir mais. Está pouco. Não passa na porta. E não passa. É natural. Eu já expliquei como é que funciona isso. Já expliquei o que é a porta do que eu falo. O que eu falo da porta são energias magnéticas que não deixam você passar. Não adianta você querer. Você só passa se estiver em harmonia com ela. Para estar em harmonia com ela, você precisa estar sem vaidade, sem esse egoísmo possessivo que vocês têm. Possessivo! Você não é dono de nada. Você não é dono de você. Imagine agora. Não, porque esse é meu filho, é meu, é meu, é meu. Que isso é o quê? O que é seu? Você não tem nada. O amor primário lhe serviu para lhe ensinar a amar. O amor primário serviu para você para dar o primeiro passo. Olha, como eu amo o João, eu tenho que amar a Sônia, tenho que amar o Zé Francisco, tenho que amar o Romeu, apesar da cara feia do Romeu. Entendeu? Eu sei que é muito para vocês, é muito, mas não passa na porta se não for assim. Entendeu? Não passa, não adianta. Não adianta, você não passa. A não ser que você melhore. Para melhorar o íntimo, você tem que Deus em primeiro lugar, atividade caritativa. Quem é que faz caridade aqui? Conta para mim. Pelo amor de Deus, me conte quem faz caridade aqui. Muito mal você dá a sobra. Quando dá? Quando dá? Então não é caridade, é uma generosidade. Está dando a sobra? Sobra fica para você. Ninguém está aqui atrás de sobra, não é isso? Outro dia eu vi alguém numa cozinha se achar que não. Eu sou alguém que faço muita coisa boa. Eu vou lá na tenda, eu vou lá, eu escuto o Pai Benedito, foi a hora que eu cheguei. Eu escuto o Pai Benedito, então eu estou bem.
Não, Pai Benedito não salva ninguém, não. Não passa na porta. Eu criei a porta e realmente ela existe. Não existe uma porta, como você está acostumado, uma faixa que não, você não passa. Uma faixa vibratória. Isso, você não passa. Se você não tiver qualidades espirituais. O que é isso? Amor! Quem ama aqui? O Deus, deixa eu te perguntar. João, você ama? Ainda bem que você é honesto. Eu vejo, muitas vezes, você usar essa terminologia com uma facilidade enorme, não é? Eu amo você. Não sabe nem o que ele está falando. Nem se você falar para o seu filho, traduz realmente o seu sentimento. Eu não quero fazer confusão na cabeça de você, porque eu sei que isso é um degrau mais um pouquinho, né? Eu sei que está dentro da teologia, eu posso explicar isso por A mais B. Mas é isso. Então não me venha com essa hipocrisia. Isso é ser hipócrita. Aprender a deixar de ser hipócrita. Antes de falar, pensar. Pense em Deus. E veja que o que você vai proferir é alguma coisa representativa da verdade. Você não conhece a verdade? Eu gostaria de ir para frente. Existem vários assuntos, mas eu não posso, porque vocês não permitem. Vocês não me acompanham. Se esse beabá que eu estou passando para vocês está difícil, como é que eu posso? O mundo de Deus, Deus é muito grande. Não é esse tamanho que você imagina na sua cabeça. Sua cabeça funciona através de raciocínio, uma matemática ultrapassada, fora de alcance. Ah, mas eu tenho, como é que chama? Computador, isso. Tenho computador. Um computador que versa em um. Então você não conhece nada. Precisa baixar o faixa. Então não me venha passar as coisas erradas ao próximo. É dívida, hein? Se você não sabe, diga que não sabe. Mas não começa a passar para o seu próximo coisas que você não sabe. E nem coisas que você é incapaz de fazer. É igual aquele pastor, aquele padre, eu não sei qual é a terminologia que vocês usam aí. Vai lá e fala um monte de coisa em nome de Deus, quando ele, na vida dele, não faz nada daquilo. Porque se fizesse, não estava aqui. Quando você ouvir isso aí, você pode ter certeza. Faz uma análise. Vê se esse que está falando, o que ele fala, ele é capaz, ele faz. Aí cabe um conto, mas vou deixar por hora, porque esse conto vai mexer com religião aí, então eu não quero. Mas, coisa verídica. Por exemplo, você desencarna aqui. Você é evangélico? Bom, vamos dizer, católico. Bom, católico é todo mundo, não é?
Romano. Romano, você é romano. Então, você como romano tem as suas observações a respeito da vida. Só que, se você abrir a Bíblia, ela vai dizer para você que todos esses conceitos que são explorados pela organização religiosa estão errados. Você entendeu? Promessa, olha que coisa absurda. Como é que fala? Não, é procissão, isso. Procissão. Confessar. Hein? Confessar. Não entendi. Confessar. Nossa, não fala uma coisa dessa. Nem fale uma coisa dessa. Isso aí é uma falta que... Veja bem, como vai pagar? Vai pagar quem criou. Está pagando, né? E vai continuar pagando. Vai pagar quem seguiu esse tipo de coisa. Isso vai dar um arrependimento tão grande no espírito que você não faz ideia. Ele perdeu a oportunidade de passar alguma coisa que traduz a paz. Eu não estou aqui para dizer que você é errada. Você tem livre-arbítrio, você segue aquilo que você quiser. Eu posso te dizer que o caminho só existe um, que é o do Senhor Jesus Cristo. Um caminho, não existe outro. Ou você pega esse caminho, ou então entra no meio desse rol de irmãos aí, que é esse mutirão de irmãos, que agora vai ficar à vontade, porque outro planeta está aí, vai receber vocês para lá. Vocês não, desculpe, irmãos desse nível espiritual. Expiatório, se chama esse nível. Agora eu pergunto, eu venho aqui para tirar você da expiação, para ver se você aprende a se regenerar, para ter um lugar melhor, uma situação melhor de vida, de amor, de convívio. Se aqui tem os absurdos, o que eu chamo de absurdos? Vamos dizer que você casa com ela. Passa 1 ano, 2 anos, você larga dela e vai para outra. Entendeu? Já largou o fio para trás. Entendeu? Isto você não sabe o compromisso que você assume perante Deus. Porque essa criatura veio aqui para ter uma vida, para você dar assistência a ela. Você deu? Não deu. Foi embora. Isso tem preço. E alto. Porque esse vai ser seu inimigo. Inimigo feroz. É difícil você tirar, você conseguir incutir nele. Eu não posso incutir, eu posso falar que ele não pode ser assim, que ele tem paz, que ele tem que ter amor, pelo próprio progresso dele. É a coisa mais difícil que existe. Você consegue fazer aqui, se consegue fazer isso, porque aqui tem todos os recursos. Que recursos? Ectoplasmáticos, recursos magnéticos, irmãos conscientes, conhecedores dos destinos, equipe de toda sorte tem aqui, de desencarne, de encarne. Aqui está cheio. Esse momento que eu estou vivendo aqui com vocês é o momento que aqui está repleto de irmãos deste porte. Então, eu sempre venho, porque é minha obrigação.
Eu assumi isso, que eu viria aqui nesse mundo para ajudar a Irmandade a crescer dentro da bandeira cristã. Não quero me decepcionar, tenho certeza que não vou. Porque se eu, por um acaso, pensar em decepção, vai me faltar Deus. Então eu não me decepciono. Eu sei que a minha tolerância vai, mas tem limite. A minha tolerância tem limite. Tanto tem limite que eu observo aí a Irmandade, muitas vezes com um mal, outros que tem carregando um mal pela vida toda, mas cresceu muito diante de Deus, entendeu? Apagou aquela forma de viver, mesmo porque às vezes a culpa não é praticamente sua. Porque eu sei ver o passado. Então eu olhando para você, eu sei por que você tomou tal decisão. Foi por defeitos psicológicos? Não foi tanto por defeitos psicológicos, mas foi pela própria situação que se encontrava naquele momento, por desconhecimento, por uma série de razões atenuantes. Então aí dá para eu ajudar, entendeu? Agora não dá para me ajudar quando você coloca a teimosia à frente. Aí fica difícil. José, como é que está a hora? Tem um assunto para começar, então nem vou. Só vou falar uma beiradinha. Vou voltar, tudo aquilo. Desculpe, viu? Sandra. Pronto. Não, que é repetitivo, não é? Então, quando eu faço meus passeios aqui, que não são passeios, eu vejo, por exemplo, alguma coisa que eu acho absurdo. Absurdo. Outro dia eu observei que alguém estava batendo num cachorro. Ninguém sabe o motivo por que o cachorro mordeu. Ninguém sabe se o cachorro, a dentição do cachorro, estava em paz. Estava com dor de dente. Agora, a pessoa quer que o cachorro retribua alguma coisa para ele, que ele não deu, ele não sabe. Então o cachorro se ofendeu com aquilo e ele bateu muito no cachorro. Isso fere muito. Eu falei, tá bem, você vai ficar sem cachorro. Ele é meu cachorro. Não vai ficar apanhando aí. Não tem culpa nenhuma. A parte da dentição estava muito ruim, precisava extrair alguns dentes para que aliviasse a dor do cachorro. E eu acho injusto você bater no cachorro. Injusto. Vai pagar. Ou você dar sofrimento ao animal. Por exemplo, o automóvel andando e o cachorro atrás. As almofadas do cachorro, que ele tem uma pata e tem as almofadas. Aquelas almofadas não podem gastar. Já estavam gastas. O cachorro mesmo ferido queria ir atrás do dono. Por que ele queria ir atrás do dono? Porque ele ama o dono. Ele não tem culpa de Deus ter colocado nele o amor primário, como a mãe ama o filho. Ele não tem culpa disso. Agora, quem
andava rapidamente, automóvel, não é? E o cachorro naquela situação. Eu falei, não tem jeito. Eu também passei por José, o José tirou ele. Rápido. Então, essas coisas são coisas que nós devemos observar nas nossas atitudes. Não tome uma atitude reprovatória quando você não conhece o fundamento daquilo que você está reprovando. Você não conhece? Como eu disse e volto a dizer, vocês são cegos. Vocês não estão... Por exemplo, olhe aqui, veja quantas fisionomias estão aqui a me olhar. Milhões. Não ocupam o espaço. Está fora do raciocínio, do entendimento. Então não ocupam espaço, mas estão aqui. Uns saem de tão longe, vamos falar assim para vocês entenderem. Vem com um grande sacrifício para vir aqui para ouvir o Benedito. Eu sou pequenininho. Vão me ouvir. Eles aproveitam o vibrar do ar para passar a ideia para eles, não é? Então eu falo qualquer coisa, isso fica no ar. Eu já falei, já expliquei isso. A sua imagem, aquilo que você fala, além de estar gravado na sua mente, ele está no ar. Eu posso buscar. Eu posso buscar o choro, o seu primeiro choro da sua vida aqui. Entendeu? Então, se eu posso, se sou pequenininho, você já imaginou essa irmandade que está aqui? Então, todas essas coisas, eu sei que vocês desconhecem, porque é um mundo de terceira dimensão. Eu não vivo na terceira dimensão. Eu teimo em viver aí pela nona dimensão aí, não é? Mas eu estou lá. Então nós não podemos nos aborrecer, porque a força do hábito te faz sofrer. O sofrimento, ele é opcional. Ele está de acordo com a sua evolução espiritual. Então ele é opcional. Então nós não devemos sofrer de graça. É de graça. Está sofrendo de graça. Porque você pode amar a Deus sobre todas as coisas e virar os valores aí. Então isto não vai ter nem valor. Você nem vai enxergar isso aí. Tá bom, José? Eu quisera ficar aqui mais tempo, conversar mais com vocês, falar com vocês de uma maneira mais fácil de aceitar a velhice. Viu, Castro? A velhice, estou falando isso porque eu sou velho. Claro que hoje é diferente, não é? Mas quando fui velho, não tinha os recursos médicos que você tem hoje. Não tinha nada disso. No entanto, eu fui velho. Bom, muito bem. Mas você sabe que o negro, ele é mais forte do que o branco. Não estou falando com isso que eu seja mais forte. Não é. Eu sou fraquinho. Mas eu me visto de preto, porque sou preto. Sempre fui, não é? Não é agora que eu vou mudar. Eu estou acostumado a ser assim. É a força do hábito segura e... Mas a velhice,
Você tem que encará-la de frente. Não é fugir dela. É igual a angústia. Igualzinho. Não tem que ter medo da angústia. Tem que enfrentar a angústia. Seu íntimo, você fortalece ele para enfrentar. Deixa que venha. Está com medo dela vir por quê? Deixa que venha. Quero ver se ela vem. Então tem uma série de coisas que eu queria passar para vocês, sabe? Coisas da vida de vocês. Da forma do raciocínio de vocês. Quando nasce o seu raciocínio, você precisa observar, João. Nasceu um raciocínio por alguma coisa, você vê a procedência dele. Se ele é algo material ou se ele é algo espiritual. Entendeu? Eu olho para o João diz que entende tudo, então eu fico quieto. Graças a Deus. Alguma pergunta? Não. Já esclareceu aquelas dúvidas que a gente tinha no comecinho? Ah, sim. Eu não vou enfatizar o que o André falou, mas eu faço valer o que ele falou. E o futuro aí, não é? Isso, evidentemente, que vai acontecer. Não vai demorar. Porque se permanecer, vai abraçar uma dor que ele não precisa. Entendeu? Não precisa dessa dor. Não me pergunte com o que ele obteve essa não necessidade de dor. O que será que foi? Você podia me responder? Dedicação. Respeito pelas coisas de Deus. Acabou. Em vez de passar por isso, puxou ele antes. Ah, com certeza. Isso não tenha dúvida. Se alguém duvidar, paga para ver, ué. Está tão fácil, não é? Que tal? Eu falo, às vezes muitos irmãos e irmãs falam, ah, será que é possível? Paga para ver. Posso até pegar esse menino aqui, eu não é claro que não, porque ele está cumprindo uma parte aí. Mas transferiram para cá, engajá-lo aqui em uma atividade que ele vai ser muito mais feliz do que ele é hoje. Mas muito mais. Mas isso são deliberações respeitáveis para parte de Deus. Temos que obedecer aquilo que Deus determinou. Que não é o poder. Não é o poder. É a parte sentimental na frente de qualquer coisa. Então eu observo, se vai mexer com sentimentos, eu sempre respeito muito. Aliás, eu respeito o sentimento, coisa que aqui é difícil aqui. É difícil. Você tem que respeitar o sentimento do próximo. Você não pode agir só pelo raciocínio e esquecer o sentimento do próximo. Isso não. Porque se você o fizer, com certeza, se aqui não tem justiça, aqui do meu lado tem. E justiça, não é isso que você chama de justiça aí, que inocenta culpado e culpa inocente. Não é isso. Por isso que Deus, quando aqui esteve, disse, olha, não julgues para não ser julgado. Não é isso? Então, você não enxerga nada, é cego, como é que você vai julgar?
Você julga pela parte material, mas a parte espiritual, você não conhece, como é que você vai julgar? Mas ele matou, ele fez isso e fez aquilo. Tudo bem, vamos examinar por que ele fez isso. Onde é que está o âmago da coisa? Foi assédio espiritual? O que foi? Os defeitos psicológicos? Foi a falta de amparo religioso? O que foi? Tem uma porção de versões aí, que não são atenuantes, mas são, de certa forma, são consideradas do lado de cá. Bem, eu ia começar um outro assunto, nem vou porque isso vai longe. Deus esteja convosco. Espero em Deus que eu tenha aproveitado esses minutos com vocês, de tal sorte que cada um possa obter um pedacinho desse bolo de coisas que falei na noite de hoje. O bolo é muito grande, gente. Muito grande. Enorme.